Fala rapaziada, tudo de bom com vocês? Aqui é o Vitor do canal Black Rock TV. Agora para falar sobre o Eurobasket, primeiro dia, os jogos de ontem do Eurobasket. Vou dar aquela passada rápida, porque foram 6 jogos dos grupos A e B. Se querem saber mais sobre esses jogos e sobre os outros conteúdos do canal, deixa aquele likezão brabo no vídeo, compartilha para quem você quiser, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Sem mais, vamos analisar os jogos. O primeiro jogo de ontem foi Lituânia e Grã-Bretanha. A Lituânia venceu, uma vitória tranquila, por 90-74, tendo o grande destaque sendo o Jonas Valanciunas, com 18 pontos, 9 rebotes, um toco. Valanciunas que está tendo que carregar essa equipe da Lituânia, visto que nem o Jakutionis, nem o Buzelis, nem o Sabonis estão no elenco. Não tem muito o que falar, foi um jogo tranquilo. Terminaram o primeiro quarto vencendo por 23-15. O segundo quarto foi 18-18, mantendo a vantagem em 8. Terceiro quarto aí eles abriram mais a vantagem. No segundo tempo deles foi muito dominante. As bolas de 3 caindo, o garrafão sendo muito atacado, principalmente com o próprio Valanciunas. Então é isso. Primeiro jogo, a Lituânia venceu por 94-70. No segundo jogo, tivemos República Tcheca e Portugal, e eu me surpreendi, porque eu achei que a República Tcheca tinha mais time e era favorita, mas vimos Portugal vencendo por 62-50, com um baita jogo do Neemias Queta, torcedor do Celtics. Deve ter ficado empolgado com esse desempenho do Neemias. Foram 23 pontos, 18 rebotes, 2 roubos de bola, 4 tocos e ainda teve bola de 3. O Neemias Queta se tornou o quarto com mais rebotes em um jogo na história da competição, visto que é a primeira participação dele, a estreia do cara no Eurobasket, e ele fez um desempenho desse. Outro destaque aqui é o Rafael Lisboa, com 15 pontos. E o Travonte Williams, com 10 pontos, 5 rebotes e 5 roubos de bola. Portugal me surpreendeu muito com esse desempenho. E visto que está num grupo com Turquia, com Sérvia, com Letônia, deram um grande passo pensando em classificação para a próxima fase. Então é isso, Portugal venceu a República Tcheca por 62-50. O terceiro jogo do dia, de ontem, foi o amasso da Alemanha em cima de Montenegro. Os alemães venceram por 106-76, mostrou porque é um dos candidatos a título. Não é o grande favorito na minha visão, mas para mim é o segundo. O primeiro quarto não foi tão bom. Eles não começaram tão agressivos na defesa, tanto que o Nikola Vucevic e o Kyle Allman Jr. tiveram muita liberdade. Aproveitaram que a marcação não estava tão intensa em cima deles. Tiveram muita liberdade e conseguiram produzir. Só que aos poucos a defesa foi se ajustando e no fim a Alemanha foi pro primeiro quarto vencendo por 4. Segundo quarto, mesma coisa. Montenegro voltou muito bem, produzindo. Só que aí a Alemanha foi tomando conta do jogo, foi tomando as rédeas e conseguiu ir pro primeiro tempo na frente. Se o primeiro tempo da Alemanha não teve dificuldade, se a Alemanha teve dificuldade no primeiro tempo, no segundo tempo foi um amasso.
principalmente o terceiro quarto, que a defesa funcionou, Dennis Schroeder e Franz Wagner destruíram, Andreas Zubc matou 4 bolas de 3 nesse período, uma parcial de 33-12, e no último quarto foi só administrar. Maodolo teve um bom desempenho, então, e nisso foi só poupar, foi só administrar e dar minutagem para quem não tinha jogado tanto nos outros quartos, como por exemplo os irmãos Oscar e Tristan da Silva, o tal do como é que é? Justus Hollatz. Justus Hollatz teve um bom desempenho, principalmente na defesa. O chato é que tivemos a lesão do Isaac Bonga, que é um dos principais defensores desse time, por mais que ele não tenha começado como titular. Ele fez total diferença nessa remontada no terceiro quarto. Espero que não tenha sido nada sério com ele. Mas é isso. O Franz Wagner terminou com 22 pontos, 8 rebotes, 2 roubos de bola. Dennis Schroeder com 21 pontos e 4 assistências. Andreas Zubc com 18 pontos e 5 bolas de 3. Maodolo com 10 pontos. O John Tiemann com 9. Pelo lado de Montenegro, o Nikola Vucevic teve 23 pontos, 10 rebotes, 5 assistências. O Kyle Allman teve 18 pontos, 4 rebotes, 4 bolas de 3, sendo 3 no primeiro quarto. Se dá para destacar outros aqui, foram o Igor Drobniak, com 13 pontos, 8 assistências, 2 roubos de bola. E o Marko Simonovic com 11 pontos e 6 rebotes. Mas não teve jeito, a Alemanha demonstrou sua superioridade e venceu por 106-76. Quase que eu me esqueça. Essa vai ser a última competição do Nikola Vucevic pela seleção de Montenegro. Ele anunciou sua aposentadoria após a competição. Vamos para Letônia e Turquia, que foi o quarto jogo da rodada. Um passeio da Turquia, 93-73, superior do início ao fim. O Alperen Şengün deitou em cima do Porzingis, dos dois lados da quadra. As bolas de 3 da Turquia caíram a rodo, movimentação de bola envolvendo a defesa, coisa linda, foi lindo de se ver. Cedi Osman terminou com 20 pontos, foi o cestinha da partida, com 4 bolas de 3 em 7 tentativas. O Kenan Sipahi, com 19 pontos, 6 de 6 no field goal e 5 de 5 para 3. Absurdo o jogo do Sipahi. Alperen Şengün, monstruoso, 16 pontos, 8 rebotes, 7 assistências, 1 roubo de bola e 1 toco, fez o que quis em cima do Porzingis. Shane Larkin, muito bom jogo, com 15 pontos, 6 rebotes, 3 assistências, 3 bolas de 3 em 5 tentativas. Ele no basquete FIBA é basicamente uma entidade. Tá há muitos anos jogando no Anadolu, jogando Euroliga. Não teve uma boa passagem pela NBA, mas conseguiu render bem no basquete FIBA e estreou bem ontem. Pelo lado da Letônia, o melhor jogador foi Lomax, o armador Richard Lomax, com 16 pontos. Porzingis no bolso do Şengün, dos dois lados, 10 pontos, com 3 de 12 no field goal, 0 de 5 para 3. Jogo muito ruim, jogo do Porzingis. E a Letônia estava jogando em casa, estava com a torcida a favor e simplesmente não viram a cor da bola.
A Turquia venceu por 93-73. Vamos para Suécia e Finlândia. Esse foi um jogão, equilibrado do início ao fim. A Finlândia acabou vencendo por 93-90, graças a um grande jogo do Lauri Markkanen, com 28 pontos, 6 rebotes, 2 roubos de bola, 2 bolas de 3, 12 de 14. Foi muito agressivo, foi muito ao lances livres. Foram 12 de 14 no lance livre. Pelo lado da Suécia, o Lud Håkansson foi o melhor jogador, 28 pontos, 5 assistências, 6 bolas de 3, mas infelizmente não foi suficiente. A Suécia que conta com Pio Larsson do Miami Heat, mas que não fez um bom jogo. Fez 10 pontos, mas sofreu muito com faltas. Foi ejetado, inclusive. E no fim a Finlândia venceu por 93-90. E o último jogo da rodada, a Sérvia, a grande estrelada Sérvia, jogou contra a Estônia, fez valer o favoritismo e mostrou porque é a grande candidata ao título. Pegou um dos times mais fracos dessa competição e passou o carro. 98-64, dominante do início ao fim. Já no primeiro quarto meteu uma parcial de 32-12. Nikola Jovic muito agressivo, muito bom aproveitamento. Terminou o primeiro quarto com 13 pontos dos 18 que ele fez. Com Nikola Jokic distribuindo passes geniais, como sempre. Ficou a 3 assistências do triplo-duplo. O Avramovic fez um bom jogo também, com 13 pontos, 3 bolas de 3. O Bogdanovic fez um bom jogo com relação a assistências, não foi tão produtivo com seu... Quer dizer, não teve tanto volume, foram só 11 pontos, mais 7 assistências, um roubo de bola. Mas todo mundo que entrou em quadra na equipe da Sérvia entrou bem. Nikola Jovic, como eu disse, 18 pontos, 6 assistências, 6 de 8 no field goal e 3 de 4 para 3. Avramovic, 13 pontos, 3 bolas de 3. Petrusev com 12 pontos. Bogdanovic com 11. E o Nikola Jokic a 3 assistências no triplo-duplo, com 11 pontos, 10 rebotes, 7 assistências. Um passeio no parque. Fez o que tinha que fazer. 98-64. E mostra o porquê é a grande favorita a papar esse torneio. E é isso, rapaziada. Esses foram os jogos de ontem do Eurobasket. Tô muito ansioso para fazer o do segundo dia. Essa competição, eu gosto muito desse tipo de competição, porque além do contato ser mais permitido, é um jogo mais coletivo, é mais estratégico e vale muito a pena acompanhar. A ESPN está transmitindo alguns jogos, por exemplo, esse da Sérvia foi transmitido na ESPN. E é isso. Vou ficando por aqui. Obrigado pela companhia, pelo feedback, pela oportunidade, pelo carinho. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto. E um grande abraço. Vamos pra cima.